Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lucas Picotti, está começando mais um Café e Bíblia. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, de mantermos o nosso foco e nós não olharmos para trás. Nós temos muitos relatos nas Escrituras, nós temos muitos ensinamentos nas Escrituras e muitos homens de fé que eles não olharam para trás, mas sempre manteram o olho diretamente no foco daquilo que Deus tinha colocado no coração deles. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses e ele fala exatamente sobre isso. Abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 13, do 12 ao 14. A palavra de Deus diz bem assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para as que estão a me adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele nos mostra alguns ensinamentos. A primeira coisa que nós precisamos olhar é olhar para frente, não olharmos para a ótica do retrovisor, daquilo que ficou para trás. Nós temos que manter sempre o nosso foco em Cristo, em direção àquilo a qual Cristo tem colocado nas nossas vidas. Agora, aquilo que Cristo tem gerado em nós. Porque muitas vezes olhamos para as coisas que para trás ficaram. Muitas vezes nosso olhar está no passado. E quando nós olhamos para o passado, nós não conseguimos enxergar aquilo que está na nossa frente. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Muitas vezes as pessoas elas acreditam que para chegar ao alvo elas precisam estar plenamente perfeitas para aquilo. Não, nós somos aperfeiçoados durante a caminhada. Nós precisamos entender que na caminhada a qual Deus nos colocou, na caminhada em direção àquilo que Deus nos direcionou, no propósito, aquilo que Deus nos colocou no nosso coração, aquilo que nós temos que perseguir. A segunda coisa que nós temos que parar para observar é não olhar os gigantes que estão ao nosso lado, à nossa frente, mas entender que por trás do gigante existe uma vitória. Quando nós vemos o pequeno Davi ele foi e levou a marmita aos seus irmãos e quando ele chega diante daquela situação, existia um gigante que estava oprimindo toda aquela população e dizendo que não existia homem nenhum que fosse suficiente para destruí-lo. Davi, ele não importou com o tamanho do gigante, porque ele sabia o tamanho do Deus a qual ele tinha. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós temos que manter o olho naquilo que realmente importa, no foco a qual Deus nos chamou, nós precisamos ir à frente. E não há gigantes que nos parem, não há gigantes no meio do caminho que façam nós desistirmos. Eles podem até tentar nos desestimular, mas quando nós entendemos que Jesus Cristo, quando nós entendemos que o grande gerador das nossas vidas, o grande Deus, o grande Todo-Poderoso está no nosso lado, nós não podemos ter medo. Davi, ele era o menor. Davi, ele não tinha beleza. Davi, ele não tinha estrutura. Davi, ele não tinha nada que as pessoas olhassem para ele e admirassem. Mas ele entendeu que o foco dele era destruir aquele gigante e destruiu. Outra coisa que nós não podemos entender, que nós podemos entender e que nós não podemos parar é que os inimigos ao nosso lado, eles vão fazer de tudo para tentar nos desestimular. Quando nós olhamos a história de Neemias, ele é um grande reconstrutor. E quando ele estava na cidade, reconstruindo, colocando os muros, erguendo as portas, veio Sanbalat e Tobias e tentou desestimular ele. Mas uma coisa ele não fez, ele não tirou o olho do foco, a qual Deus tinha colocado nele. O apóstolo Paulo, ele reforça sempre isso. Ele diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa que nós muitas vezes perseguimos é os prêmios terrenos, são os prêmios corruptíveis, mas nós não estamos correndo atrás de prêmios corruptíveis, nós estamos correndo atrás de prêmios incorruptíveis, que é o grande chamado celestial em Cristo Jesus. Uma coisa que nós precisamos entender sempre é que nós precisamos nunca tirar o olho da eternidade. A nossa corrida aqui, ela tem um tempo. Nossa corrida aqui, ela vai durar alguns anos, alguns meses, alguns dias. Mas quando nós terminarmos a nossa corrida, encontraremos a nossa chegada, encontraremos o nosso prêmio celestial, que é em Cristo Jesus. Assim como esses homens,
assim como esses homens que não perderam o foco, esses homens que tinham uma missão, a qual Deus tinha colocado no coração deles, eles não perderam o foco. Nós também, nos dias de hoje, nós não podemos perder o foco daquilo a qual Deus tem colocado no nosso coração, daquilo a qual nós fomos chamados para fazer, daquilo a qual Deus tem proposto no nosso coração. Meu irmão, se Deus tem colocado algo no seu coração para você reconstruir a sua família, não perca o foco disso. Continue buscando a reconstrução da sua família. Minha irmã, se Deus colocou em seu coração para você orar pelos seus filhos, orar pelo seu marido, orar pela sua casa, não perca o foco disso. Apesar de todas as circunstâncias, às vezes parece ser tão frustrante, parece ser tão desestimulante, quando você olha para o lado e não vê melhora nenhuma, mas confie que esse propósito a qual Deus colocou no seu coração é um propósito genuíno, um propósito justo de alcançar aquilo a qual Deus te preparou. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve isso, eu te incentivo nesse dia, te motivo nesse dia a não perder o foco, porque você está correndo atrás daquilo que é eterno. E todas as nossas ações aqui na terra ecoarão por toda a eternidade. Então, quando você entender isso, quando você observar isso, quando você entender aquilo a qual Deus tem colocado na sua vida, grandes coisas irão acontecer. Se você precisa aprender mais, se você quiser a cada dia mais ajustar o seu foco, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais e acompanhar todas as nossas pregações, os nossos ensinamentos, porque Deus tem muito para te ensinar. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.